Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aito e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado ao longo dos próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os que me estão em casa a acompanhar. Isso seria o ideal. Eu espero que sim. Eu espero que pelo menos. Eu acho que ninguém vai sair daqui indiferente. É impossível sair daqui indiferente. Atrevo-me a dizer. E espero que essa indiferença traga frutos, não é? Miguel Cardoso, que acabámos de escutar, é um artista plástico e foi o autor, foi o grande responsável por uma exposição que está patente ao público no Museu Diocesano de Santarém. A exposição Liberdade Garantida fala-nos de um dos maiores flagelos da história da humanidade, a perseguição aos cristãos. Desde há 2000 anos que isto acontece, mas nos tempos modernos parece estar a agravar-se sintomaticamente. O Papa Francisco fala disto com frequência. A Fundação AIS alerta para isso todos os dias. E agora, em Santarém, temos uma exposição que nos mostra rostos concretos, situações concretas, histórias reais de perseguição e das suas consequências. Esta exposição, que diz Miguel Cardoso, não deixa ninguém indiferente, vai ser, claro, um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Mas hoje vamos começar pelo Burkina Faso. Aliás, a maior prova da importância desta exposição acontece aqui, todas as semanas, no nosso programa. É um autêntico desfiar de situações, de casos, de histórias, de pessoas, de cristãos vítimas de perseguição religiosa, vítimas da violência, de terrorismo e de ódio. E foi isso mesmo que, infelizmente, aconteceu uma vez mais no Burkina Faso. Desta vez, Catarina, o alvo foi um catequista. Sim, Paulo, de facto foi um catequista que foi assassinado, portanto um jovem catequista, Edouard Yugbar, da Diocese de Saatenga, na Diocese de Fada Gourma, que foi morto então na noite de quinta-feira, dia 18 de abril, embora o seu corpo só tenha depois sido entregue no dia seguinte. Sabe-se mais alguma coisa sobre o que aconteceu? Não, Paulo, infelizmente só sabemos exatamente isto, portanto são apenas os dados que nós temos. Neste momento ainda se desconhece o porquê deste assassinato, portanto sabemos apenas que tudo isto aconteceu, não é? Não sabemos o porquê, mas sabemos que tudo isto aconteceu, é a única coisa que nós sabemos. E no entanto, Paulo, para a comunidade local foi uma notícia muito triste, porque este jovem catequista era um jovem muito querido na comunidade, tinha um trabalho muito importante junto à comunidade, servia fielmente a comunidade, a igreja, portanto tudo isso fez com que e desempenhava a sua missão com grande brio, com grande entusiasmo, e tudo isso, claro, que deixou agora a comunidade triste, não é? Com esta notícia do seu desaparecimento. Portanto, sabemos apenas, Paulo, no fundo o que sabemos apenas é que este jovem é mais um cristão que perdeu a vida por causa destes ataques terroristas no Burkina Faso. E de facto, aliás, Catarina, ainda recentemente, há cerca de 2 meses, houve o caso de um outro catequista assassinado, neste caso na Diocese de Dori. Mas todos estes casos são um sinal de alarme para uma situação de insegurança que se está a degradar rapidamente neste país, o Burkina Faso. Sim, Paulo, e infelizmente não é só no Burkina Faso, mas é em toda esta região. Portanto, estes acontecimentos não podem ser olhados, não podem ser vistos de uma forma isolada, mas como dentro de um contexto mais vasto, que é toda esta região do Sahel. Portanto, esta zona de África onde atuam estes grupos jihadistas, que vão provocando o terror, que vão provocando todo este caos na vida das comunidades que vivem nesta região, e que estes grupos terroristas, como nós falamos aqui tantas vezes nos nossos programas, Paulo, vão tentando impor as suas regras com o recurso à força das armas, claro. Sim, de facto estamos a falar em vários países que vivem todos eles o sobressalto do terrorismo. Sim, Paulo, portanto, além do Burkina Faso, que é o caso que nós estamos hoje aqui a falar, esta é de facto uma realidade cada vez mais normal, digamos desta forma, não é? Infelizmente, cada vez mais cruel, cada vez mais difícil para países, por exemplo, como o Mali, o Chad, o Níger ou a Nigéria, só para citar alguns destes países. Muito bem, mas estamos focados no Burkina Faso, por causa desta notícia trágica da morte, do assassinato de um catequista. Nós temos um pequeno depoimento do irmão Alain
Alain, que é o superior da Fraternidade Missionária Rural, que nos vai falar precisamente das ameaças aos cristãos neste país africano. Mas antes disso, apenas uma questão. O que é que, Catarina, o que é que a Fundação AIS está a fazer neste momento para apoiar a Igreja do Burkina Faso, que, como estamos a ver, atravessa tempos muito difíceis? Bom, Paulo, primeiro é importante nós dizermos a quem nos está a ver lá em casa que o Burkina Faso é neste momento um dos países prioritários para a Fundação AIS, para a ajuda que a Fundação AIS dá para a Igreja em África. Portanto, a situação de insegurança, a ameaça constante na vida dos cristãos, como tem vindo a crescer de uma forma tão rápida, de dia para dia, isso leva-nos, de facto, também a querer concentrar então mais o nosso apoio nestas comunidades, nestas necessidades imediatas da comunidade, Paulo. E isto significa, e para responder então à questão que me colocou, de facto isto significa que, por exemplo, só no ano passado, portanto relativamente ao ano 2023, a Fundação AIS apoiou 56 projetos no Burkina Faso, com cerca de 1 milhão de euros de financiamento. Muito bem, obrigado, Catarina. Antes ainda de escutarmos o irmão Alain, vamos agora à Diocese de Caia, situada no norte deste país. Estamos a falar, portanto, do Burkina Faso, onde a Fundação AIS está a financiar precisamente um destes projetos que nos falou mesmo agora a Catarina. Neste caso concreto, trata-se da construção de um centro pastoral diocesano. Ainda recentemente, uma equipa da Fundação AIS, Catarina, esteve por lá. Sim, Paulo, é verdade. Portanto, foi uma equipa da Fundação AIS, onde esteve incluído dois colegas, portanto, o secretário-geral, o Filipe Osores, e também o responsável de projetos a nível internacional, o meu colega Marco Mencaglia. Portanto, ambos estiveram então na Diocese de Caia, com este objetivo de nós, a AIS, percebermos quais é que são as necessidades mais urgentes que a Igreja local tem. Isto para nós também percebermos localmente qual é que é, neste contexto tão complexo como é a vida da comunidade cristã nestes países, percebermos exatamente qual é que é o projeto que é mais necessário neste momento, isto tudo porque sabemos que eles vivem numa situação com uma violência praticamente constante, não é? Todas estas viagens de que estamos agora aqui a falar, estas viagens de trabalho, são importantes para o planeamento de todas as operações, de todas as iniciativas da AIS. Claro que sim, Paulo, são, diria mesmo, fundamentais, não é? Para nós percebermos, para termos um conhecimento de toda esta região, neste caso, nesta viagem que foi feita ao Burkina Faso, mas também para podermos sinalizar, juntamente com a Igreja local, exatamente o que é mais premente, o que é mais urgente nós ajudarmos em primeiro lugar. E por isso estas viagens são muito importantes para nós percebermos então todas estas dimensões da situação da comunidade cristã em determinado país. Muito bem. Nós temos então um pequeno registro também dessa viagem. É um jovem sacerdote, o padre Frederico Sabadogo, da Diocese de Caia, que estamos a falar, portanto, a explicar a estes dois responsáveis da AIS o que é que está a ser planeado. Uma viagem, portanto, do secretário-geral e do diretor de projetos internacional da Fundação AIS, que, e sublinho agora este aspecto, obrigou a uma escolta permanente por parte do Exército, como vão ver. E isto diz muito sobre a instabilidade que se vive nesta região. Donc soyez les bienvenus dans notre cadre. Il y a la bibliothèque, la salle d'études, le bureau de l'aumônier, voilà, et puis les salles d'études aussi, ici. Les salles de lecture par là, la bibliothèque, et les salles de formation. L'idée c'est peut-être d'avoir un endroit pour l'équipe d'encadrement, les prêtres qui vont avoir un presbytère et être à côté des jeunes pour les accompagner. Parce que de plus en plus, l'aumônerie accueille beaucoup de jeunes qui sont déplacés. Et la plupart du temps, ils passent le temps ici à étudier. Et nous avons besoin de renforcer la capacité d'accueil et d'animation de l'aumônerie. Donc on a besoin d'infrastructures en plus et puis du personnel en plus et que les aumôniers soient sur place et disponibles. Voilà. Depois deste exemplo, deste pedido de ajuda concreto em que a Fundação AIS está envolvida neste país de África, o Burkina Faso, vamos então ao encontro do irmão Alain Togma, o superior para a África da Fraternidade Missionária Rural. Este depoimento tem cerca de 1 ano, mas ilustra de forma eloquente a situação de tragédia em que se encontram os cristãos neste país do continente africano. Alors, en ce qui concerne notre mission aujourd'hui, elle est très difficile à mener parce que nous vivons dans un contexte d'insécurité assez grave, notamment au Burkina Faso où je suis. Alors, compte tenu de cette insécurité qui prévaut aujourd'hui, nous sommes obligés de quitter certains milieux
tels que le nord du Burkina, à Thiou où nous étions, nous avons fermé cette communauté. À l'est, dans le diocèse de Fadang-Gourma, nous avons été obligés de quitter parce que la situation devenait très très grave. Et aujourd'hui, dans cette situation de sécurité, la population périt parce que il n'y a plus à manger, à loger. Beaucoup sont appelés ont quitté ces milieux-là pour rejoindre d'autres localités où ils n'ont pas à manger. À l'heure où je vous parle, à Pama, Pama est pris en blocus. Voilà, on ne peut pas accéder sinon que par voie aérienne. Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Voilà. Dans le mois de février, mars, une de nos églises a été brûlée par les mêmes terroristes. Alors tout cela déstabilise notre mission. Nous sommes appelés à partir ailleurs et aussi dans la formation, alors on est appelé à nous réorganiser. Tout cela relève d'un coût assez important pour la congrégation. Et nous sollicitons de l'aide pour venir à bout de cette réalité-là de la formation et aussi pour soutenir ceux qui ont quitté leur milieu et qui ont besoin soit de l'alimentation et qui ont besoin aussi même la scolarité pour ces enfants. Merci. Assinalou-se no dia 21 o 5º aniversário dos terríveis atentados terroristas de domingo de Páscoa no Sri Lanka. Nesse dia, há 5 anos, ocorreram 6 atentados terroristas quase em simultâneo em 3 igrejas e 3 hotéis, causando 276 mortos e mais de 500 de feridos. A data foi assinalada este ano com o arranque, Catarina, do processo de canonização das vítimas. É isso mesmo. Portanto, a Igreja Católica do Sri Lanka decidiu então avançar com este pedido formal para o arranque deste processo de canonização dos fiéis que morreram então em consequência destes ataques terroristas, destes ataques brutais que aconteceram já há 5 anos, portanto na Páscoa de 2019, no domingo de Páscoa de 2019. Portanto, este pedido agora deverá ser submetido ao dicastério para as causas dos santos, seguindo depois todos os trâmites normais para estas questões. Muito bem. Os atentados terroristas que foram prontamente reivindicados pelo Daesh, o grupo jihadista Estado Islâmico, já o dissemos, causariam 279 mortos e mais de 500 feridos. De todas as vítimas mortais, 171 eram fiéis católicos. Sim, eram fiéis católicos, não é? Que participavam então na missa da ressurreição nas igrejas de São Sebastião de Negombo e de Santo António de Koshikade, uma igreja extremamente popular no Sri Lanka. Houve também vítimas mortais que estavam numa outra igreja, que pertence então à comunidade evangélica, portanto a igreja de Sião de Babicaloa. Muito bem. Todas as explosões neste dia ocorreram num espaço de tempo relativamente curto, apenas uns minutos, o que levou de imediato as autoridades a concluírem que se tratou de um atentado coordenado. Sim, Paulo, e apesar de quase de imediato o Daesh ter então reivindicado estes atentados, portanto, as autoridades do Sri Lanka atribuíram no momento, portanto, a responsabilidade a um outro grupo muito ativo e muito popular também nesta região, que é conhecido localmente como o National Tawhid Jamata, que teria recebido então apoio do exterior. Para a Igreja, de qualquer forma, o apuramento da verdade sobre estes terríveis acontecimentos que enlutaram o domingo de Páscoa de há 5 anos é algo de absolutamente crucial. Este vai ser um tema que, aliás, nós vamos continuar a aprofundar por aqui ao longo das próximas semanas. Mas hoje vamos apenas recordar o essencial do que aconteceu num trabalho dos nossos colegas do Rome Reports, em que se dá ênfase também à ajuda que a Fundação AIS deu logo desde o primeiro momento a estes cristãos que viram o domingo de Páscoa de 2019 se transformar numa imensa tragédia. On April 21st, 2019, a suicide bomber killed about 100 people in this church in Colombo, capital of Sri Lanka. A few miles away, about 20 minutes later, another terrorist carried out a similar massacre in the Church of St. Sebastian in Negombo. It was Easter Sunday. 1 year after the biggest religiously motivated terrorist attack in recent years, Cardinal Albert Malcolm Ranjith, Archbishop of Colombo, in a video message said, "We offered love to the terrorists who tried to destroy us, and we forgave them.
The response of Catholics to the brutal attacks has strengthened the church in this country, where Catholics are a minority. The cardinal underlines that the attacks killed not only Christians, but Buddhists, Hindus, and Muslims, leaving a total of 279 people dead. The two churches devastated by the terrorists have been completely rebuilt and remain very active. The restrictions imposed because of the coronavirus prevent public memorials from being held in the churches. It's not just about buildings, however. At the request of the local church, aid to the church in need has contributed to the reconstruction of these people's souls, in the form of personalized help to overcome the trauma. A few weeks after the attacks, a team from Rome Reports accompanied a group of the organization's leaders to Sri Lanka on their trip to better understand the community's needs. Esta história que nos chega do Sri Lanka mostra como os cristãos em tantos países do mundo, em tantas latitudes, enfrentam ameaças, enfrentam riscos, enfrentam violência. Os cristãos, como vamos falar daqui a pouco, a propósito da exposição do Museu Diocesano de Santarém, os cristãos, dizia, são a comunidade religiosa mais perseguida em todo o mundo. E isto acontece, por exemplo, e cada vez com mais frequência também, em África. É o caso também de Cabo Delgado, em Moçambique. Como temos dito, aliás, ao longo das últimas semanas, por causa desta onda terrorista que está a atingir de novo o norte de Moçambique, a Fundação AES lançou aqui em Portugal, Catarina, uma grande campanha de solidariedade. Sim, Paulo, é de facto uma grande campanha de solidariedade em que apelamos a todas as pessoas de boa vontade para ajudar então esta igreja pobre de Moçambique, como dizemos aqui tantas vezes nos nossos programas, Paulo. Portanto, uma diocese, um país muito pobre, uma igreja muito pobre. Portanto, mais concretamente para ajudar então esta diocese de Pemba. É bom sempre nós dizermos aqui, mais uma vez, Paulo, que Moçambique de facto é um dos países mais pobres do mundo e por isso, e sendo a igreja também uma das mais pobres, efetivamente não tem capacidade de ajudar todas estas pessoas que de um momento para o outro ficam sem os seus parcos rendimentos e que necessitam de apoio para tudo na sua vida, o seu dia-a-dia, não é? E por isso é que lançámos então esta nossa campanha aqui em Portugal, esta campanha que é um SOS por Cabo Delgado. Um SOS por Cabo Delgado, que é também um alerta para que este conflito não caia no esquecimento, porque isso, Catarina, seria trágico. Sim, seria absolutamente trágico, Paulo. Portanto, o pior que poderia acontecer a todas estas pessoas que já estão, ou aos moçambicanos, não é? Portanto, a tudo o que já está a acontecer neste momento, o pior seria também nós nos esquecermos deste conflito, não é? Esquecermos tudo o que está a acontecer a estas populações pobres de Cabo Delgado, e isso seria uma vez mais uma violência que nós estaríamos a fazer se nós nos esquecêssemos deste conflito. E por isso, nós, neste momento, se nós nos esquecemos deste conflito, teremos um povo inteiro que está sozinho e que tem, como sabemos, e como temos falado aqui tanto nas últimas semanas, Paulo, que tem estas ameaças brutais destas organizações terroristas que estão presentes, e é preciso também nós dizemos, Paulo, não estão infelizmente só presentes em Moçambique, mas estão em todo o continente africano. Estamos a falar então de Moçambique, um dos países mais pobres do mundo e de milhares de pessoas em fuga. Desde 2017 que tem sido assim. Ataques terroristas, aldeias queimadas, pessoas mortas, pessoas raptadas, multidões em fuga. E é para ajudar estas pessoas, estas comunidades cristãs, e para alertar o mundo para esta tragédia que a Fundação AES lançou então esta nova campanha. Bom, Catarina, como é que as coisas estão a correr? A campanha foi lançada, como é que os portugueses estão a aderir a mais este apelo por Moçambique? A resposta está a ser muito boa, Paulo. Mais uma vez é uma resposta extraordinária e volto a referir, de facto, os nossos benfeitores são extraordinários neste sentido que vão respondendo a todos estes apelos, sentem-se impelidos a ajudar a todas estas pessoas que vivem em países, como é o caso agora de Cabo Delgado, não é? Países onde a igreja de facto é pobre, onde as pessoas são pobres, onde as pessoas estão a passar, portanto, as dificuldades, e por isso os nossos benfeitores, mais uma vez, estão a responder muito positivamente ao nosso pedido, a este nosso apelo, e estão de facto a ajudar, não só através das suas orações por Cabo Delgado e pela paz nesta região, mas também ajudando monetariamente para ajudarmos então, dentro das possibilidades de cada um, ajudarmos estas comunidades cristãs. E por isso, Paulo, é sempre muito comovente, não é? Vermos este apoio quase incondicional a todos estes projetos
projetos, a todas estas campanhas que vamos lançando e que os nossos benfeitores vão então respondendo e dando o seu melhor. Muito bem. Para mobilizar os portugueses para mais esta campanha solidária para com Cabo Delgado, a Fundação AIS editou mesmo um boletim, uma pequena revista em que se dá destaque à mensagem enviada pelo Bispo de Pemba. Uma mensagem que é um grito por ajuda após os mais recentes ataques terroristas, principalmente desde janeiro deste ano. É importante escutar as palavras de Dom António Juliás nesta mensagem que foi enviada diretamente para Lisboa, foi enviada diretamente para a Fundação AIS. A guerra, a violência do terrorismo voltou a Moçambique. Em mensagem enviada para a Fundação AIS em Lisboa, Dom António Juliás faz um retrato dramático da situação em Cabo Delgado, região que está a ser palco de uma ofensiva de grupos armados que dizem pertencer ao Daesh, a organização jihadista Estado Islâmico. O Bispo de Pemba descreve uma imensa multidão que foge em desespero, evitando suceder-lhes a mesma sorte dos que foram degolados ou baleados nos ataques que já ocorreram em dezenas de aldeias que foram reduzidas a cinzas e onde todas as capelas cristãs foram destruídas. Desde o início de janeiro, a guerra atingiu a parte sul da província de Cabo Delgado. Nas últimas 2 semanas entraram pelo lado leste para o distrito de Chiure, o mais populoso da província de Cabo Delgado, com cerca de 300 mil habitantes, entre cristãos, muçulmanos e praticantes da religião tradicional africana. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. O ponto mais alto até agora foi o ataque feito a Mazeze, um dos postos administrativos do distrito de Chiure, com a destruição de tantas infraestruturas públicas e sociais do governo. Também ficou destruída aí a nossa missão, que dava muito apoio social ao povo da região. Neste momento, imensa multidão está aos grupos amontoados na vila sede do distrito de Chiure e outros atravessaram o rio Lúrio pela ponte na Estrada Nacional número 1 para a província de Nampula. São os que conseguiram caminhar, os que conseguem andar. Não tiveram a mesma sorte os que foram degolados e baleados. Também a Tina, sobrinha do nosso funcionário da Cúria Diocesana. Esta apenas partiu com um bebê recém-nascido nos braços, mas não chegou. Entre o calor e a poeira, bebeu a água que encontrou, ganhou diarreia e vômitos e sucumbiu. Ficou o bebezinho sem mãe, sem culpa e sem paz. Foi Dom António Juliás, o Bispo de Pemba, a denunciar os ataques terroristas em Cabo Delgado e a destruição de todas as capelas e igrejas cristãs que existiam na região de Chiure. Palavras que ajudam a perceber a importância desta campanha da Fundação AIS, que está em curso neste momento, uma campanha de ajuda à Igreja Católica em Cabo Delgado, em Moçambique.
O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. A violência perpetrada neste distrito nas 2 últimas semanas foi de tal forma que cerca de uma dezena de aldeias, algumas muito populosas, foram visadas, com destruição de habitações e instituições. Nessas aldeias, todas as capelas cristãs foram destruídas. São tantos os rostos em êxodo, atônitos, tristes, com um sorriso de desespero. Carregam alguma trouxa na cabeça ou na única bicicleta familiar. É tudo o que agora lhes resta. Certamente não tarda que chegue a fome, a sede e as doenças. O risco maior é de serem rostos esquecidos em função de outras guerras do mundo. Definitivamente, não podemos ficar sem fazer nada. Não é momento de nós nos calar, não é momento de cruzar os braços. É momento de gritar alto. Queremos socorro em Cabo Delgado. Queremos ajuda imediata para resolver esse problema. Neste momento, o povo precisa de comida, o povo precisa de cobertores, o povo precisa de um abrigo. A situação é catastrófica no plano humanitário. Eu, Padre Fonseca, tenho acompanhado e sei muito bem o quanto vocês conseguem e o quanto é urgente na Diocese de Pemba. Por isso, sem muitas palavras, o que eu digo é socorro, SOS para Cabo Delgado, ajuda urgente para o povo de Cabo Delgado. A Diocese de Pemba agradece e nós que somos de Cabo Delgado agradecemos desde já. Pedimos de diversas formas a vossa ajuda com urgência e Deus abençoe-vos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O medo está de regresso a Moçambique. Os terroristas estão de novo a atacar as aldeias em Cabo Delgado, a matar e a raptar pessoas, a queimar casas e a destruir dezenas de capelas. A situação é catastrófica no plano humanitário. Saiba como pode ajudar. Ligue 21 754 4000 ou visite a página na internet em fundacao-ais.pt. Há apenas cerca de 13 mil católicos na Islândia, um país que é um pouco maior do que Portugal e que tem só uma diocese e 8 paróquias. Algumas destas paróquias são bem gigantes e às vezes é preciso fazer mais de 500 quilómetros para se ir ao encontro de alguém, de uma simples pessoa. Mas nada disso incomoda a irmã Celestina Garavik. Ao volante do carro que foi oferecido pela Fundação AIS à Diocese, esta carmelita faz tudo aquilo que for preciso só para que as crianças, as suas crianças, tenham, por exemplo, aulas de catequese. Uma história que nos mostra que mesmo nos confins da Islândia, o coração da Igreja está vivo, também graças ao apoio, graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS. I was called to come to Iceland. It was a big surprise, really. When we make vows, we belong to all our congregation is living and doing. Therefore, if they make a convent up on the Mart, you must go there and live there and work there. We are Carmelite Sisters of the Divine Heart of Jesus. Our founder is the Blessed Maria Teresa of St. Joseph, a convert from the Lutheran Church. We are 4 sisters in Iceland. I'm here 20 years. We have more than 500 kilometers on a space of the parish. And then we have just one family here, one family there.
if I don't meet people in the church, but when they have a 7-year-old child, then I knock to them. You have child in that age, you are Catholic, you are listed Catholic, therefore the child has the right to know better their faith. We have a catechesis for child. Do you want it? I saw so many people, Catholics, that miss their contact with their church because of the lack of the personal contacts. We must go to people. Last year we got car with support and also Kircheinot. Thank you ACN for supporting the church in the Iceland. Thank you, God bless you. Without you, we wouldn't be able to go on. Depois desta história tão inspiradora que nos chega da Islândia, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. Todas as semanas ele conta-nos sempre uma história ou dá-nos uma notícia relevante da vida da Igreja nesta região do globo. No passado domingo celebrou-se o 4º domingo de Páscoa. Este domingo é também dedicado às vocações. O bispo Dom Stephen Lee, ao final do dia, presidiu uma missa em que foram celebrados os jubileus de vida consagrada de 9 sacerdotes e irmãs. Mais precisamente, foram 2 padres e 7 as irmãs que receberam de Dom Stephen Lee os diplomas que testemunham dezenas e dezenas de anos de missão aqui em Macau. Também nesse dia circulou o óbolo de Pedro, dinheiro que será entregue à Santa Sé, e com ele o Papa Francisco irá reforçar as missões e também as vocações, 2 conceitos que estão interligados em todo o mundo. Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, e assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte vamos então falar dessa exposição no Museu Diocesano de Santarém, cujo autor escutámos, aliás, logo no arranque desta emissão, e vamos ainda até ao Funchal, ao encontro de Dom Nuno Braz Martins, que participou na sessão de apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo da AIS na Ilha da Madeira. Mas tudo isso vai ser depois de um breve intervalo. Até já! Nous leur disons merci pour ce qu'ils font déjà et nous pensons qu'ils vont continuer à nous soutenir, à soutenir nos séminaires pour la plus grande gloire de Dieu. La vocation est un mystère, la vocation vient de Dieu, c'est un projet de Dieu.
Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la Iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na TV Canção Nova. Eu sou Paulo White, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque do programa escutámos Miguel Cardoso, o autor de uma exposição que nos fala da perseguição aos cristãos, de uma forma que se torna quase impossível ficarmos indiferentes. Já vamos falar dessa exposição que pode e deve ser visitada no Museu Diocesano de Santarém. Mas antes, vamos até à Madeira. Foi lá, na cidade do Funchal, na Igreja do Colégio, que se fez mais uma apresentação do relatório da Fundação AIS sobre a questão da liberdade religiosa. O relatório foi apresentado nas suas linhas gerais pela Catarina, a diretora da AIS aqui em Portugal, e contou com a presença do Bispo Dom Nuno Brás Martins. E foi mais uma diocese a conhecer diretamente o estado do mundo no que diz respeito à liberdade religiosa e, claro, muito concretamente, à perseguição aos cristãos. É verdade, Paulo. Portanto, depois de Lisboa, Porto, Braga, Santarém, Évora, Setúbal, foi a vez então de apanharmos um avião, irmos até ao Funchal e fazer então lá a apresentação deste relatório. Portanto, foi de facto muito bom. Estivemos lá vários dias, para além da apresentação deste relatório, portanto, que como o Paulo acabou de referir, contou com a presença do Sr. Bispo, Dom Nuno Brás. Portanto, para além disso, tivemos ainda a oportunidade de falar em várias missas para várias comunidades, portanto, falar sobre a AIS, dar a conhecer a AIS às pessoas da Madeira, e foi sempre muito positivo, Paulo. De facto, eu gostei muito, fomos muito bem acolhidos, fomos muito bem recebidos pelos madeirenses, e penso que deixámos, de facto, uma boa semente ali no Funchal, portanto, uma boa semente na Madeira. Muito bem, excelente. Como já dissemos, a apresentação do relatório contou com a presença de Dom Nuno Brás, o Bispo da Madeira. Antes da sessão começar, nós falámos com ele. E a primeira pergunta foi, claro, sobre o que mais o impressionou nos dados revelados neste documento produzido a nível internacional e de 2 em 2 anos pela Fundação AIS, em que se faz um retrato do mundo no que diz respeito à liberdade religiosa. Vamos conferir a resposta de Dom Nuno Brás. Creio que nós podemos e devemos destacar do relatório 3 pontos. Em primeiro lugar, a manutenção da perseguição aos cristãos pelo mundo inteiro. O cristianismo é, neste momento, a religião mais perseguida do mundo. E, portanto, dado incontornável. Talvez também, obviamente, porque seja mais presente, talvez, um pouco pelo mundo inteiro. Mas sim, e um crescimento também desta perseguição. Portanto, não temos conseguido parar esta perseguição. E neste sentido, nós devemos dizer que o século XX, o século XXI, são séculos que ultrapassam de muito longe os primeiros séculos do cristianismo. O número de mártires agora é muito maior. Aliás, o Papa Francisco tem referido isso com alguma assiduidade. Exatamente. Segundo ponto, creio que
é muito importante vermos e deixarmos interpelar por aquilo que são os testemunhos muito concretos, de mártires concretos, de gente que morre por causa da fé. Faz-me sempre muita impressão e toca-me sempre muito aqueles, por exemplo, nigerianos que vão à missa, apesar de não saberem se depois podem regressar a casa, porque lhes pode calhar a bomba do domingo. Não é? E as igrejas estão sempre cheias. E as igrejas estão sempre cheias. E a questão não é só na Nigéria. Sim, exatamente. A África está a ser um flagelo do cristianismo, não é? Exatamente. E, portanto, parece-me também de sublinhar. Terceiro ponto, uma perseguição encapotada, podemos dizer, disfarçada de modernidade, de contemporaneidade, que os cristãos, e de uma forma muito particular os católicos, sofrem neste nosso mundo ocidental. Não é? Enfim, com esta tentativa, muita vez, de imposição de pensamentos, de doutrinas, de ideologias, porque acabam por ser ideologias, mesmo que disfarçadas de resultados científicos, que depois não são, de esta imposição que coarta a fé, que é contra a liberdade de expressão e de opinião, e que quase quer obrigar a viver consoante estas ideologias, porque depois se trata também de imagem, então, consoante estas ideologias vão fazendo o seu trabalho, enfim, de domínio de toda a nossa sociedade contemporânea. Portanto, estes 3 pontos: primeiro, a perseguição geral, a verificação da perseguição geral, depois os casos concretos que são de homens e mulheres, de heróis, sacerdotes, seminaristas, leigos, heróis da fé. E, em terceiro lugar, de facto, esta perseguição encapotada aos cristãos neste nosso mundo. Foi Dom Nuno Braz, o bispo do Funchal, numa entrevista à Fundação AES, que retomaremos na próxima semana. Tudo o que ele disse agora, tudo o que acabámos de escutar, a ausência da liberdade religiosa, a perseguição aos cristãos, a violência, tudo isto pode servir para descrever também a exposição de Miguel Cardoso, o artista plástico que escutámos logo no arranque do programa de hoje, e que exposição que está patente ao público no Museu Diocesano de Santarém. Uma exposição que tem o apoio da Fundação AES e que, Catarina, podemos dizê-lo, não deixa ninguém indiferente. É verdade, Paulo. Eu estive, de facto, também na inauguração desta exposição e tenho, de facto, a dizer que incomoda olhar, que incomoda nós percebemos todo este sofrimento que o Miguel conseguiu transmitir em cada peça, em cada instalação que colocou no museu. Portanto, é de facto um sofrimento que é real, que é verdadeiro, que é um sofrimento que é experimentado por milhões de pessoas em todo o mundo, infelizmente, por homens, mulheres, crianças, por todos. Portanto, são pessoas que são violentadas por causa da sua fé, são pessoas que estão em fuga, pessoas que estão com medo, pessoas, no fundo, Paulo, que estão de mãos completamente vazias e que estão, e que apesar de estarem de mãos vazias, de facto, o traço comum a todas elas é que nunca abandonaram a sua fé. Portanto, pessoas que deram a vida, que foram mortas, que foram assassinadas por serem cristãs. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. E, portanto, eu garanto também, posso dizer a quem nos está a ver lá em casa, que foi uma exposição que me tocou muito, não é? Portanto, apesar de nós todos os dias lidarmos com estes assuntos, foi uma exposição que me tocou e por isso eu convido e recomendo vivamente a quem nos está a ver lá em casa que dedique um dia, umas horas para ir até Santarém para ver de facto esta exposição que eu acho que deve ser vista por todos nós. Muito bem, fica aqui este convite. É então no Museu Diocesano de Santarém, um museu extraordinário e que merece também uma visita atenta. No fundo, é um 2 em 1. Visita-se o museu e visita-se também esta exposição. Uma exposição que é para ver, claro, mas também serve, Catarina, para rezar. É precisamente isso, Paulo. De facto, tem estes dois aspectos, não é? Porque esta exposição pode ser, de facto, também um momento de reflexão, porque nos ajuda a perceber, com todas as instalações, com todas as peças que foram colocadas no museu, portanto, ajuda-nos a perceber esta realidade de milhões, estes dramas de milhões de pessoas em todo o mundo, de pessoas que
que perderam tudo e que estão numa situação dramática. Portanto, esta exposição leva-nos quase como que impulsivamente, não é? Portanto, de uma forma quase instintiva, a rezar por todas estas pessoas, por todos estes milhões de refugiados, todos estes milhões de deslocados, de pessoas que perderam tudo, pessoas que são perseguidas por causa da sua fé. Portanto, tudo isto, Paulo, é de facto muito bonito ver, porque para além de olharmos e de vermos uma exposição, também podemos rezar, e isso é muito importante. Não esquecer todas aquelas pessoas que são perseguidas por causa da sua fé e, mais uma vez, Paulo, relembrar aqui uma vez mais aos nossos telespectadores, de facto, neste momento a comunidade cristã é a mais perseguida no mundo. Nós temos uma entrevista com o Miguel Cardoso, de que vamos escutar hoje apenas a primeira parte, mas antes de ouvirmos, eu diria ainda que esta exposição acaba por ser também uma mostra do que é o trabalho, do que é, Catarina, digamos assim, a missão da Fundação AIS de todos os dias. Sem dúvida, Paulo, porque cada peça, cada legenda, a legenda de cada peça, de cada instalação, portanto, mostra de facto rostos, mostra situações, mostra desafios que, como diz, são de facto a nossa missão, são o nosso dia-a-dia, é o nosso trabalho. Portanto, como disse há pouco, os cristãos são de facto a comunidade mais perseguida no mundo, e esta exposição fala-nos exatamente disto, Paulo, e nós, como parceiros desta exposição, estivemos profundamente envolvidos também na organização, na preparação desta exposição, portanto, reunindo com o Miguel, trazendo textos, fornecendo material que está depois publicado como suporte da própria exposição. Portanto, trocámos muitas ideias, Paulo, e podemos dizer de facto que esta exposição acaba por mostrar muito aquilo que nós somos, da nossa missão, revela muito o que é esta missão da Fundação AIS diariamente, e eu tenho a certeza que é mais um motivo também para esta visita a Santarém, ao Museu Diocesano. Muito bem, fica aqui outra vez reforçado esse convite. Visita então à exposição Liberdade Garantida no Museu Diocesano de Santarém, uma exposição do artista Miguel Cardoso, que entrevistámos. E a primeira pergunta para ele foi sobre a primeira visita à exposição, ainda antes da abertura ao público propriamente dita. O Miguel teve, como se compreende, aliás, de mostrar as peças aos funcionários do museu, a todas as pessoas que estão ali, a dar apoio aos visitantes, para elas próprias depois poderem explicar cada situação, o sentido de cada instalação, o que se está a ver, no fundo, o seu significado. E no final dessa primeira visita, algumas pessoas ficaram em lágrimas. E a primeira pergunta ao Miguel foi precisamente sobre isso, sobre se um dos objetivos deste seu trabalho, desta exposição Liberdade Garantida, é ou não comover os visitantes. Esta exposição, a ideia é que seja um abanar de consciências, um tomar de consciências. Ou seja, eu não espero que as pessoas se sintam chocadas de uma forma gratuita. Eu espero que as pessoas tenham consciência, pelo menos vejam, pelo menos tenham consciência do que é que está a acontecer. E o que está a acontecer é dramático, é verdadeiramente dramático. Nunca, como nos dias que correm, os cristãos foram tão perseguidos no mundo. E isso é natural que as pessoas se sintam comovidas, porque são crianças que morrem, são pessoas, são famílias que são destruídas, são pais que ficam sem filhos, são filhos que ficam sem mães. É todo um drama gigante que acontece, e por isso é natural que as pessoas sintam isso, não numa perspectiva espero que não seja um choque pela dureza só das imagens, mas seja um choque pela consciência, porque isto acarreta. Portanto, comover e informar, de alguma maneira, são os dois propósitos. Também dar essa informação às pessoas para que elas tenham consciência dessa realidade que é tão desconhecida hoje em dia. Sim, nós felizmente temos sorte de ser um dos países onde vivemos em liberdade, e estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril e se calhar se estivéssemos há 52 anos atrás não podíamos estar aqui a falar abertamente como estamos agora, ou pelo menos sem estarmos preocupados o que é que nos iria acontecer a seguir. E se calhar muitas vezes por causa disso há muitas gerações que já nasceram e que não têm noção do que é viver sem liberdade, e de facto isso é um drama que acontece nos dias de hoje. Ou seja, há muita gente a viver sem liberdade por causa da fé que tem ou daquilo em que acredita. A ideia não é que as pessoas se sintam comovidas, a ideia é que as pessoas tenham consciência daquilo que está a acontecer. Depois, se isso as comove ou não, isso depois tem a ver com a sensibilidade de cada um. É óbvio que muitas vezes há mães que, ao verem crianças ou pensarem nos seus próprios filhos, que isso lhes toque de forma diferente. Há pessoas que perderam, cada um tem a sua história agarrada, não é? E isso provoca depois determinadas emoções nas pessoas. Não é uma exposição fácil, eu acho que não é uma exposição fácil nesse sentido. Não é uma exposição, nós não estamos habituados a pensar nas exposições como pensar no belo. Isto não é uma exposição do belo. É uma exposição que tem sofrimento incluído.
é uma exposição com sofrimento incluído. Uma exposição com sofrimento incluído. Foi Miguel Cardoso, o autor da exposição Liberdade Garantida, que está patente ao público no Museu Diocesano de Santarém. Uma entrevista que também vamos retomar na próxima semana. Todas as situações apresentadas nesta exposição retratam esta realidade brutal em que vivem muitas comunidades cristãs em redor do mundo que são perseguidas por causa da sua fé. A Fundação AIS existe precisamente para ajudar todas estas pessoas e há uma maneira gratuita e fácil, muito fácil, de se ajudar mesmo a Fundação AIS a aliviar o sofrimento de todos estes cristãos. E isso é, Catarina, através da consignação de 0,5% do nosso IRS. É verdade, Paulo, é mesmo isso. Portanto, é a forma mais fácil e sem custos, porque é completamente gratuito, não é? Para cada um de nós poder então ajudar a minimizar este sofrimento de todos estes cristãos que vamos falando aqui semana após semana, não é? Portanto, basta então fazermos uma pequena cruz na nossa declaração de IRS, quando entregamos o nosso IRS, e fazer esta consignação de 0,5% para a Fundação AIS. É tão simples quanto isto, Paulo, basta uma cruz e desta forma poderemos ajudar muito mais pessoas que estão, de facto, muito mais cristãos que estão a passar por dificuldades tão graves como estas que hoje mostramos aqui no nosso programa. Muito bem, obrigado, Catarina. Como preencher a declaração, como fazer esta consignação do IRS é muito fácil, mas vamos ficar já a saber de seguida. A sua atenção, por favor. A consignação de 0,5% do IRS não tem qualquer custo para si. É um gesto simples e rápido, através do qual pode ajudar sem ter que gastar. O donativo é retirado do imposto total que o Estado liquida, não afetando o que tenha que receber das finanças. Assim, ao doar 0,5% do seu IRS, sem custos acrescidos para si, estará a ajudar a Fundação AIS no seu trabalho junto às comunidades cristãs mais necessitadas. Para isso, basta que no modelo 3, quadro 11, campo 1101, selecione a opção Instituições Religiosas e insira o NIF da Fundação AIS, 505 152 304. Muito obrigado. É fácil, não é? Fazendo uma cruz na sua declaração de IRS está a ajudar a suportar a cruz dos cristãos perseguidos em todo o mundo. E assim, com esta informação útil, que é também um desafio, chegamos ao fim do nosso tempo. Eu lembro que todas as notícias, tudo aquilo que diz respeito à missão, ao trabalho, ao dia-a-dia da Fundação AIS está sempre disponível para leitura, para consulta da nossa página na internet. Não se esqueça, é bom sabermos que o bem que fazemos pode mudar vidas concretas. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a produzir, a editar e a levar até si este programa. E despeço-me com amizade. Até para a semana, se Deus quiser.